Olá, sejam todos bem-vindos ao Fica Mais, o canal criado para trazer um conteúdo reflexivo para apoiar você que deseja uma vida com mais significado. Essa primeira temporada do canal traz convidados que se destacam na área da espiritualidade, religiosidade e fé. Essa convidada de hoje é a irmã Ayla Pinheiro. Para quem não conhece, a irmã Ayla tem uma graduação em filosofia, tem outra graduação em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, onde também fez mestrado e doutorado em teologia bíblica. Atualmente, a irmã Ayla também é professora da Faculdade Católica em Recife e em Mossoró, Rio Grande do Norte. Irmã Ayla, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo aceite do convite, obrigada por partilhar os teus conhecimentos conosco, é uma alegria. Olá, eu que agradeço o convite para conversar um pouquinho com vocês e então sinto-me muito à vontade para isso. Obrigada. Que bom, tem de estar mesmo à vontade. Eu acabei esquecendo de comentar também que a irmã Ayla tem bastante conhecimento e especializou-se também nas cartas de Paulo. Isso é importante para entenderem por que eu começo pela pergunta que começa. O que esses primeiros cristãos do cristianismo nascente podem nos ensinar sobre a forma como viviam, o que nós podemos extrair de ensinamentos desses primeiros cristãos? A característica principal desses primeiros cristãos era uma vida, digamos assim, comunal, né? Uma vida em que partilhavam seus bens, viviam uma fraternidade, uma transparência, confiança uns nos outros, a ponto de compartilharem seus bens, principalmente ajudar até mesmo pessoas que não pertenciam às comunidades cristãs, essas pessoas que eram muito necessitadas. Eu acho que era o que fez a grande diferença, é que os cristãos entendiam que todos os seres humanos eram filhos do mesmo Pai, portanto, eram todos irmãos. E a proposta mesmo desses primeiros cristãos era viver a fraternidade. Com esse tipo de vivência, eles tinham como consequência a promoção da paz, já que não se sentiam adversário de ninguém, nem concorrendo com ninguém, e também porque ofereciam o dom do perdão. O perdão é um dom que se dá ou não se dá a alguém. Eram muito gratos uns com os outros, tinham fortes laços de amizade e continuavam sendo humanos. Portanto, tinham dificuldades, como todo ser humano tem. Só que resolviam essas dificuldades com o diálogo, né? E isso eram as principais características. Então, eles evangelizavam mais pelo testemunho do que mesmo pela palavra, embora evangelizasse também falando desse reino, esse modo de vida que eles já experimentavam, já estavam vivendo, e acreditavam que essa era a tendência para o futuro, né? Que no futuro as pessoas iriam se sentir cada vez mais sensíveis ao que acontece com os outros, né? Como realmente acho que mesmo com todas as falhas históricas, as pessoas hoje são mais sensíveis ao sofrimento dos outros, né? Se sentem mais responsáveis. Muito mais que acreditar e ter o Cristo como um ídolo e seguir o Cristo, eles vivenciavam aquilo que o Cristo pregou enquanto cá esteve, não é? É isto, não é? Eles vivenciavam a fé.
e não só naqueles encontros uns com os outros, nas comunidades, mas também no dia a dia, não é, irmã? Não tinham, assim, os rituais, toda a cerimônia de louvor a Deus era transportada para o seu cotidiano, na vivência com o outro. É isso, com um amor que se estendia, que começava em Deus, mas que se estendia ao próximo. Realmente, a fé é um modo de vida, né? Então, as pessoas vivem aquilo que acreditam, não é isso? Então, mesmo a fé não religiosa, as pessoas vivem de acordo com o que acreditam. Então, se alguém acredita que tem que salvar o boto cor-de-rosa da Amazônia, a pessoa vive para isso, né? Todo o estilo de vida dela é baseado nisso. A pessoa defende o planeta, a natureza, ela vive assim nos mínimos detalhes da vida dela, né? Então, assim também é a fé cristã, ela só tem sentido se ela se tornar um estilo de vida, senão realmente não é fé cristã. O ritual sempre foi secundário, né? Agora, claro, na Idade Média tudo ficou muito diferente e se colocou mais ritos acima da vivência, mas acho que há um resgate disso desde até a reforma protestante e depois a própria reforma da Igreja Católica no Concílio Vaticano II e novas expressões do cristianismo, porque quando se fala cristianismo se está falando de muitas denominações, muitos modos de compreender o cristianismo, mas eu acho que de uma maneira geral, não é? Eu falo, você me perguntou pelos primeiros, né? Então, os primeiros eram assim, e acho que toda reforma é uma tentativa de retornar aquilo que os primeiros viveram, né? Então, quem acredita em alguém, em alguma coisa, vive de acordo com isso que acredita. É normal, faz parte do ser humano. Né? Então, se o ser humano não traduz na própria vida aquilo que acredita, na realidade, de fato, não acredita. Né? Apenas tem uma admiração por algum estilo de vida, por alguma coisa. Mas veja, nós estamos na Olimpíada, terminando aí a Olimpíada, e os atletas vivem, toda a vida deles é baseada naquilo que querem ser, né? Realmente conseguir vencer. Então, para isso, fazem todas as renúncias necessárias. Seu estilo de vida é esse, é aquilo que acredita são seus ideais. E assim é o ser humano, e assim é também qualquer fé religiosa. Né? Se eu comecei agora pelo passado, queria avançar para o futuro, irmã. Então, pensando nessa relação amadurecida, nessa fé amadurecida de uma humanidade futura, nessa relação com Deus, com o Criador, pensando também na etimologia da palavra religião, como é que a irmã Ayla pensa que será a religião no futuro? Vou começar pelo presente. Eu acho muito bonito no presente haver uma pluralidade de expressões religiosas, né? A religião é qualquer vínculo que se tem com um ser supremo. Quando falo religião, não estou me referindo ao cristianismo mesmo, porque estou no Brasil, e no Brasil tudo é muito religioso, embora nem tudo seja cristão, né? As pessoas têm o direito de se identificar com religiões orientais e matriz africana, e matriz do Extremo Oriente, e matriz do Oriente Médio, etc., e dos povos originários daqui do Brasil, nossas nações originárias. E também o do cristianismo, que é bem plural, existe uma diversificação de expressões, modo de experimentar a fé cristã também. Então, eu primeiro acho maravilhoso isso, porque Deus está acima de qualquer definição. Então, é normal que as pessoas
façam experiências diversificadas, experiências diferentes com esse Ser Supremo. Né? No meu caso, eu sou cristã católica, então faço uma experiência com Deus como aquele Pai de Jesus Cristo, aquele Deus que eu sei sobre ele a partir de Jesus, daquilo que Jesus falou e que foi transmitido, né? Dentro dessa expressão, aquilo que foi um cristianismo bem antigo, que é a Igreja Católica, né? Que passou por vários períodos da história, cai, levanta, faz erro, tenta se erguer, e o momento atual do catolicismo, como o Papa Francisco, eu acho um momento privilegiado, em que um homem que quer realmente voltar àquelas expressões iniciais de 2000 anos atrás. Né? Mas, em relação ao futuro, eu acredito que será respeitado a forma externa e também interna, que o exterior revela o interior, que as pessoas façam as suas experiências com o Ser Supremo, sem ninguém querer impor nenhuma experiência sobre outra pessoa. E que realmente as religiões têm em comum, né, que o Ser Supremo, que chamam de Deus, de divindade, de força cósmica, ou seja, o que for, é um ser que é puro amor. Não é? Então, acredito que, por mais diversificada que sejam essa compreensão sobre a divindade, a base dessa compreensão, anterior a essa compreensão, há um vínculo afetivo com essa divindade. Esse vínculo afetivo, ele é primário, antes de alguma compreensão. Primeiro se faz essa experiência amorosa e depois se reflete sobre isso, ou se cria ritos para dizer isso ou não, etc. E acho que isso foi as primeiras expressões, quando a gente estuda a arqueologia, aquilo que ficou gravado nas grutas, nas cavernas, era uma divindade que cuidava do ser humano. Né? Havia temor também a respeito dessa divindade, porque a forma como compreendiam era através dos fenômenos da natureza, e o ser humano tinha muito medo desses fenômenos, como trovões e raios e terremotos e outras coisas mais. Isso era confundido como a divindade se expressando, então, mas o ser humano se sentia cuidado, amparado, protegido, guardado, né, por esse ser. Então, eu acho que os mais antigos, né, a passagem para o Homo sapiens, os inícios, pelo menos, dessa experiência do Homo sapiens com alguém, né, ou vários, né, dependendo do que pensavam sobre os fenômenos, atribuíam a uma comunidade de divindades. Eles sentiam amor, né? Eles se sentiam amados. E eu acho que talvez quando o ser humano se tornou muito bélico, muito de combater outro ser humano, de achar que o outro é inimigo e merece ser anulado para que eu possa ser feliz. Então, se foi perdendo essa característica essencial da divindade, foi uma experiência primária. Né? Então, acho que no futuro, talvez isso seja resgatado, essa experiência originária. Né? Acho que ela está aí, ela é o nosso atavismo humano, ela está presente em nós, em algum lugar gravado, né, em nós, e que pode ser, sabe, essa chama pode ser reacesa em algum momento da história,
e o ser humano caminha para uma bondade, eu acredito muito nisso, apesar de tudo que é feito, eu vejo que a maioria das pessoas são pessoas sensíveis, né? E, então, eu acho que as pessoas, por exemplo, vendo as Olimpíadas, as pessoas concorriam, mas os outros não eram inimigos, eram alguém que testa a minha capacidade, né? Que testa os meus limites e me desafia a ser melhor. Mas não é meu inimigo. Então, as pessoas sempre ajudando umas às outras, né? Pessoas ajudando seus adversários. Nesse ponto, a gente vê isso muito no Brasil, né? As pessoas se ajudando. Embora, claro, tenha as exceções, como todo agrupamento humano. Mas acredito que o ser humano caminha para uma bondade e ele vai percebendo que essa bondade tem a ver com aquilo mesmo que ele herdou ou que ele recebeu de dom, desse alguém que ele chama de Deus. Né? Acho que as religiões serão livres, todo mundo para expressar suas religiões, seu modo de se relacionar com Deus, mas todos terão em comum o amor mesmo, em compreender esse Deus como amor e se organizar a partir de relações amorosas, né, uns com os outros, fraternas, e assim, acredito que é por aí. Tá? A irmã, então, baseia essa expressão de religiosidade futura num amor, não é? No amor. O amor sendo o elemento mais importante na expressão da religiosidade futura. É porque eu estudo as religiões, não é? Sou professora em ciências das religiões, não é? E então, estudamos as religiões do passado, do presente, podemos fazer um prognóstico para o futuro. Então, não é assim, simplesmente um achismo, né? É aquilo que é fruto de observação. Essa também foi a mensagem principal do Cristo, não é? A vivência desse amor, primeiro a Deus, mas também esse amor fraternal, não é? Nós, uns como os outros, nos identificando como filhos do mesmo Pai, não é? Isso que era a religião judaica, né? Que a religião judaica é resumida em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É a religião judaica. A grande diferença do Cristo, o que ele aprofundou desse axioma, né, duplo, foi que a motivação é porque Deus é Pai, o Pai e Mãe, tanto faz, portanto, somos irmãos, não é? Então, é óbvio que amamos, não é, as pessoas que nós temos por pai e mãe, mesmo que não sejam os biológicos. Né? Às vezes pode alguém ter dificuldade com os pais biológicos, mas esse papel é feito por outras pessoas. E então isso é natural. E também é natural também que as pessoas que têm vínculos de uma irmandade também amem os seus irmãos. Às vezes esses vínculos não são biológicos também, mas as pessoas têm essa experiência de se sentir irmãos e irmãs de outros, né? E isso por amor, isso entre eles está o amor. Então acho que o o Cristo fez, que mais do que falar ele fez, ele mostrou, né? O principal ensinamento do Cristo não são palavras, embora às vezes ele tenha usado as palavras para explicar aquilo que ele vivia. Então ele mostrou na vida, não é? Isso. Então, acho que isso é o mais forte. E trazendo, então, a próxima pergunta para o presente. No presente, nós vivemos um problema de saúde pública no mundo todo, que é a questão da saúde mental. Né? Milhares de pessoas vivendo com transtornos de ansiedade, depressão, burnout, síndrome do pânico, abuso de substâncias. Eu queria, então, que a irmã
dissesse se a religiosidade, a vivência da religiosidade, da espiritualidade, da fé, pode ajudar as pessoas a viver uma vida mais feliz? E como é que isso se daria? Nós temos várias causas para esses problemas atuais, não é? E pessoas que têm fé e vivem bem a sua fé também passam por alguns desses problemas, né? Acho que nós nos sentimos cobrados demais. Nós somos uma sociedade do cansaço, como algum teórico já até escreveu um livro sobre isso. Então, nós baseado nas expectativas que as pessoas têm a nosso respeito, nós nos consumimos para corresponder a essas expectativas. Nesse sentido, pessoas que têm fé também sofrem uma síndrome de burnout, por exemplo, né? Mas eu creio que nós cobrarmos assim eu acho que isso vem de um modo como a sociedade se organizou. Então as pessoas elas têm que ser perfeitas, fisicamente inclusive, né? Então as pessoas estão sempre se olhando no espelho e vendo se o seu nariz é aprovado pela maioria, né? Se a cor dos seus olhos, se o seu peso está, sua altura. Então, fisicamente, isso há uma cobrança e as pessoas ficam mudando coisas no corpo, às vezes pensando eu não gosto disso, mas às vezes não é tanto eu não gosto, às vezes é porque assim eu serei mais aprovado, né? Então, acho que a sociedade como tal cria expectativas a nosso respeito, nós introjetamos essas expectativas e nós somos limitados. Uma outra coisa que eu acho que também pode nos causar isso é que nós temos laços, assim, laços afetivos muito frágeis, né? Então, nós não conseguimos manter, às vezes, uma amizade por muito tempo, um relacionamento amoroso por muito tempo, um compromisso com uma causa, com um bem-estar na sociedade, com a defesa, por exemplo, do planeta, nós não conseguimos manter por muito tempo. Então, tudo isso vai gerando frustrações, né? Então, e aí nós temos duas coisas, estamos entre o passado e o futuro e não vivemos o presente. Porque, a respeito do passado, temos frustrações, não é? Ficamos comparando com o que deveríamos ter conseguido e que não conseguimos. Então, isso vai nos frustrando. E a respeito do futuro, nós temos ansiedade, temos tantas expectativas a nosso respeito e nós introjetamos essas expectativas e aí temos medo sentimos insegurança a respeito disso. E uma coisa muito interessante quando a pessoa realmente tem um relacionamento de fato, né, com o Ser Supremo, com Deus. No caso do cristianismo, Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados com esse fardo, e eu vos aliviarei. Né? Então, tomem sobre si o meu jugo, o meu peso, porque ele é leve.
Então, o que Jesus está dizendo assim, eu sei que dentro de você e fora de você há muita exigência, muita cobrança. Isso se torna um fardo impossível de se carregar. Mas eu aceito você como você é. É por isso que o meu peso é muito leve. Você pode me carregar consigo em seu coração. Eu não serei um peso. E eu acho que isso, às vezes, o cristianismo esquece de dizer. Não é? As diversas denominações cristãs acabam sendo mais um fardo. Então, a pessoa não pode errar, não pode pecar, não pode um moralismo, às vezes, e são tantas coisas que se torna mais um fardo. No entanto, como diz um amigo meu, um amigo meu diz, eu não tenho problemas com Jesus, meu problema são os amigos de Jesus. São as religiões cristãs, não é? Que às vezes esquecem essas coisas que Jesus disse, né? Então, eu acho que quem realmente tem uma religião que é uma experiência e não um ouvir falar e um monte de coisa que tem que fazer, realmente se sente mais preenchido, se sente menos frustrado e menos ansioso, não é? Mas, claro, isso acontece também com quem tem religião, porque nós somos frutos do nosso tempo, então a gente precisa também ter uma profundidade maior, uma interiorização maior para poder experimentar o relacionamento com Deus, em vez de cumprir normas e mandamentos e ritos, não é? Então, eu acho que, por exemplo, eu me seguro muito nessa palavra de Jesus, não é? Outra coisa também que eu acho que foi muito significativo que Jesus disse é quando levaram até ele uma mulher que havia cometido adultério, né, traído o esposo, e isso, na época, era um crime, era tratado como um crime, e ela seria, então, condenada e executada. Então, e Jesus fez com que as pessoas que estavam querendo a condenação daquela mulher pudessem olhar para si mesmo, né? Para si mesma, aquelas pessoas, olhar para dentro de si e ao fazer esse retorno da visão para si mesmas, elas ficaram sem ação, desistiram de querer aquela condenação. Então Jesus disse: eu não te condeno, disse a ela, né? Eu não te condeno. Eu não estou aqui para te condenar, né? Não é porque você é uma pessoa perfeita que eu te acolho, que eu te quero bem. Eu quero bem a você, sim. Eu quero bem, mesmo com os seus problemas, com os seus defeitos, com a dificuldade que você tem de ser uma pessoa melhor, a dificuldade que você tem de vencer algo que está em você, que você acha que não é bom, né? Esse algo. Então, por exemplo, como a luta para sair da dependência química, às vezes as pessoas caem bastante antes de conseguir vencer. Né? E se a pessoa sentir que Deus não desiste dela e não a rejeita só porque ela não consegue sair do alcoolismo ou da dependência de substâncias químicas, então a pessoa se cobra menos, porque aí, além de tudo, tem uma culpa, tem uma culpa é terrível. Então, acho que nesse sentido a religião ajuda, se ela for uma relação, porque religião quer dizer isso, né? Está vinculado estar em conexão com o Ser Supremo.
se for realmente um relacionamento baseado no afeto e numa correta compreensão sobre Deus, eu acho que a correta compreensão sobre Deus a gente só tem com uma experiência, né? Uma experiência afetiva com Ele, se sentir amado por Ele. Né? Senão, não é uma conexão realmente. Então, se a pessoa se sentir realmente amada por Deus, que acolhe do jeito que é, então a pessoa terá mais força para superar esses desafios. Isso não quer dizer que uma pessoa que tem a religião está imune a isso, não, porque muitas pessoas que têm religião estão bem engajadas em suas religiões, elas também se sentem cobradas, e aí se sentem cobradas também por ser uma pessoa religiosa. Mas eu acho que uma motivação para superar é isso, você está cansado, venha a mim e descanse em mim, eu vou te aliviar do peso que colocam sobre você e que você também coloca sobre você, e eu não estou aqui para te condenar de forma alguma. Acho que isso é uma grande motivação para superar algumas dificuldades, além da ajuda científica também dos especialistas em todas essas questões, né? Pensando, então, nessas pessoas que a irmã Ayla falou que sofrem muito, que se sentem desamparadas, que não sentem esse acompanhamento, essa relação tão profunda assim, e que acabam, então, por sentir que estão sozinhas, desanimadas, e que pensam até em tirar a própria vida. O que a irmã Ayla podia falar especificamente para essas pessoas que podem até estar a nos ouvir agora? Cada um de nós tem que dar uma oportunidade, né, à vida, dar uma chance à vida. Então, pessoas passam por experiências bem difíceis na vida, não é só uma pessoa ou outra. Então, obviamente, cada um de nós, em um momento muito difícil da nossa vida, nós vamos estar pensando que ninguém mais passa por isso. Isso é natural. Mas se a gente der uma chance à vida, né, talvez do nosso lado alguém queira nos ajudar, esteja tentando nos ajudar. E muitas vezes a gente se fecha a qualquer ajuda. Então, a minha primeira palavra seria essa: deixe ser ajudado, dê a sua mão a alguém, não é? Então, eu estou lembrando aqui de uma coisa que aconteceu na minha infância, porque eu vivi toda a minha infância no campo, né, na roça, e nós puxávamos água num poço, não havia água encanada, tinha uma cisterna e nós tínhamos que usar uma manivela. Não sei se vocês podem entender isso que eu estou falando, que é uma coisa muito antiga, que eu tenho 60 anos. Mas então, estávamos puxando a água na manivela, e minha amiguinha, que era muito magrinha, em vez de conseguir levar a água para cima, né, ela foi puxada para baixo, né, e caiu lá no poço fundo, né, bastante fundo. Então, ela lá em pânico, entrou em pânico, e as pessoas acima diziam: tenha calma, já vamos lhe buscar, né? Tenha calma. Então, uma pessoa desceu, era um rapaz bem forte e tinha toda a condição de tirá-la de lá, mas o pânico era muito grande para se deixar ajudar, né? E cada vez mais quase se afogando, né? E então ele dava a mão, não havia espaço para dois assim, lado a lado, ele um pouco acima, dava a mão, tentava colocar um laço ao redor da cintura, e ela não conseguia se deixar ajudar.
Então, às vezes está escuro, às vezes você está no fundo do poço e você entra naquele pânico ou naquele cansaço de tentar subir sozinho. E então, às vezes, deixa para lá e não nota que alguém está ali tentando te tirar do fundo do poço. E eu vou dizer uma coisa, então isso aconteceu literalmente na minha infância. Ela jamais sairia daquele poço sozinha. Não há como subir, não há como sair de um poço. Isso, a pessoa tem que se deixar tirar do fundo do poço, né? Então, querer ser ajudada. E, por fim, uma voz amiga, ela conseguiu confiar em uma daquelas vozes acima, que dizia, por favor, dê a mão para ele, só isso. Você só precisa entregar sua mão. Não é? Isso foi suficiente para que ela pudesse subir. Então, às vezes, isso no sentido de metáfora funciona bem, né? Há momentos na nossa vida que nós não damos conta de sair dali por nós mesmos. E é hora de se deixar ajudar. Alguém está ali disposto a ajudar. Se deixa ajudar, né? Se deixa ajudar que você entrará num processo de subida, num processo de resgate, de ser resgatado. Né? E no final do processo, né? Por menos que você acredite agora, porque você está no fundo do poço, mas no final do processo você estará a salvo, né? Não estará naquela situação. Obviamente, quando se está numa situação de depressão profunda, tudo que se tem todo dia, toda hora, é a angústia, né? Não se tem uma coisa que seja fora da angústia. E, às vezes, a angústia parece que não vai passar nunca, né? Então, sempre quando eu estou ajudando alguém que está numa situação dessa, a única palavra que eu digo é: vai passar, vai passar. Todo dia eu digo: vai passar, vai passar. Né? Eu passo uma mensagem todo dia: bom dia, hoje você vai contar com a ajuda de muitas pessoas e a angústia vai passar. Né? Então, quando a gente é um modo de dizer também, né? Quando uma pessoa vive todo dia na angústia, ela acha que não vai passar nunca. E então, morrer se torna a coisa mais viável. Parece que é a única forma de passar, né? De passar a angústia. Mas não é. Né? Então, é difícil a gente pedir a uma pessoa que todo dia sente angústia para dizer: dê uma chance, dê uma nova chance à vida, um dia vai passar. E a pessoa diz: mas já está assim há tanto tempo, mas vai passar, né? Vai melhorar. É uma crise, as crises vão e às vezes voltam, mas são crises, não é o tempo todo, né? Não é o tempo todo. Aceite ajuda, né? Então, há pessoas que podem ajudar. E as pessoas que mais ajudam são as pessoas que amam, né? Porque elas estão ali do teu lado, se você olhar bem, estão do teu lado, estão ali com você. E também sofrem, não sofrem a angústia que você sofre, mas sofre por amor, sofre porque queria lhe ver bem e ainda não lhe vê bem. Não abandone essas pessoas, né? Dê uma chance à vida e eu acho que é isso, né, que a gente pode dizer, estar ao lado e dizer, dê uma chance, deixe-se ajudar, vai passar, vai passar. É difícil acreditar nisso, mas vai passar. Fica mais um pouco, não é, irmã? Ela fica mais e espera. Pois, esse canal chama Fica Mais por isso também. Fica mais
e tenta esperar passar, porque tudo passa. É verdade que tudo passa. Exato. Mas, irmã, e para aqueles que sofrem porque justamente estão de luto por alguém, por um ente querido que morreu, seja nessas circunstâncias ou numa circunstância natural, numa outra circunstância qualquer, mas que sofre muito, que está nesse momento em luto, o que a irmã Ayla pode falar? O luto é uma coisa muito saudável, mas o excesso do luto, a permanência do luto não é boa, né? Então, quando nós passamos por uma cirurgia, nós temos um período de convalescência, né? Nós temos que nos acostumar com a falta de algo, né, que nos foi retirado. E o luto é um pouco isso, parece que nosso ente querido que partiu era um pedaço de nós e nós tivemos um membro amputado, né? Então, leva tempo para se acostumar com a falta de um membro, né? Pense aí alguém que fica sem o pé, a mão, né? Uma perna, etc. Um membro amputado, né? Vai ter que viver diferente, né? De tudo que já viveu antes. Então, o convite é para siga, né? O luto é esse período de convalescência, de se acostumar e reorganizar a vida após uma amputação de um membro. Mas logo em seguida a vida segue, né? Logo depois a vida segue. Ela não vai seguir igual, porque me falta um pedaço, mas ela segue. Então, acho que a principal cura para o excesso do luto é viver. Volta para o teu cotidiano, embora o teu cotidiano seja diferente. Segue, né? Então, acho bonito nas religiões mais antigas havia o período do luto, né? E o luto terminava com um ritual, né? Um rito, para dizer, a partir daqui, passou, né? A vida segue. E isso era muito importante, porque forçava a pessoa a, né, voltar aqui, né? Então, claro que a sua vida vai ter sempre aquela ausência, mas a ausência também é uma presença diferente, né? É uma presença da memória, né? É uma presença no coração, é uma presença em honrar alguém, né? Então, celebrar, hoje estaria fazendo aniversário, hoje é Natal e não está aqui, mas, né? Então, honrar, né? Honrar essa presença que é diferente agora, que é uma presença, principalmente, uma presença no nível dos afetos, né? Aquele vínculo amoroso permanece, né? Então, mas o cotidiano nos salva do excesso do luto, né? E aí voltemos à nossa vida, e vida que segue, né? Então, há muitas pessoas no mundo que precisam da nossa ajuda, seja uma ajuda profissional, seja uma ajuda humanitária, seja uma palavra de consolo, um gesto de educação, de gentileza, né? As pessoas precisam de nós e vale a pena seguir a vida, né? É a vida que segue. Então, o luto, ele tem um tempo que a pessoa tem que mesmo chorar, tem que mesmo que sentir a saudade intensa, e o tempo é o que vai curando a dor, né? Então, a saudade continua, mas a ferida, ela cicatriza, né? A ferida da amputação é cicatrizada. É o tempo que faz isso. Vida que segue, né? Então, é isso. Às vezes, algumas perdas são desastrosas, né?
então são mais impactantes, e é natural que o luto demore um pouco mais. Mas mesmo assim, tem que haver um fim para ele. Vida que segue. Queria então aproveitar o tema da morte para perguntar, na sua perspectiva ou naquilo que já estudou e tem de conhecimentos de outras formas de pensar, o que a irmã Ayla podia nos falar sobre a morte? Há alguma coisa para além da morte, irmã? Para quem tem fé, alguma fé em alguém, em alguém lá fora, alguém além de nós, né? É a coisa mais natural que existe, né? A fé na vida após a morte, ela vem junto com a fé no ser supremo, né? Numa divindade. Então, isso está na origem da humanidade. A humanidade já sepultava, o início da humanidade já sepultava os mortos de uma forma que manifestasse que eles iam estar vivos em outra dimensão. Né? Desde os mais antigos, os homens da caverna se acredita num ser supremo, que às vezes era confundido com o sol, com a lua, com quem quer que seja, mas junto com essa fé, havia uma fé de que se continuaria vivendo de outra forma, em outra dimensão, digamos assim. E o que eu acho mais interessante é que nós estamos no nível da ciência cada vez mais consciente de outras dimensões, né? Já se fala em multiverso, pluriverso, outras dimensões. Acho que não está mais tão assim, nós não estamos mais tão desconfiados que exista uma dimensão em que haja somente o espiritual, o não material, né? Aliás, nós estamos com pouca matéria, por exemplo, nós estamos aqui conversando e não estamos materialmente presentes, né? Então, isso já é negócio de tanta matéria, já é coisa já superada, né? Essa coisa do tem que ser material para que eu saiba. Não, não tem que ser material. Nós estamos tanto no mundo virtual, no mundo da imagem, no mundo menos material. Então, eu acho que não é possível que os aborígenes pudessem perceber uma vida após a morte numa outra dimensão. E hoje que nós sabemos tanto sobre as diversas dimensões, tenhamos dificuldade com isso. Né? Para mim, eu acho que para a maioria das religiões, a morte é um corte, é uma separação, em que a parte de nós, a parte material, fica por aqui mesmo, faz parte desse planeta, volta ao planeta. Nossos átomos são reagrupados de forma diferente em outros seres do planeta. Mas parte de nós vai estar em outra dimensão, vivendo em outra dimensão. E acho que isso é plausível. Eu acho que talvez, mesmo que eu não tivesse a fé cristã, né, católica, cristã católica, eu estaria um pouco aberta pela minha própria inteligência, pelas ciências mesmo, eu estaria aberta a essa possibilidade de que podemos partir daqui a estarmos conscientes e vivos em outra dimensão, né? Eu acho que isso foi uma constante na história da humanidade e foi visto de diversas formas, às vezes umas formas meio absurdas de estar nessa dimensão, né? Mas acho que, no geral, as experiências religiosas confirmam isso, que é possível viver de outra forma, que não seja nessa dimensão, esta forma material, né? Dessa forma que estamos.
mas a nossa consciência, ela pode sobreviver de outra forma. Não me pergunte como, não sei como que, assim, para falar daquilo que eu penso, eu acho que sou mais da linha do judaísmo do que da linha da teologia católica. Né? O judaísmo diz, bom, não sabemos como é o depois da morte, então tudo que nós podemos fazer é viver o hoje, fazermos o que é bom hoje, podermos ser plenos hoje, dar de nós mesmos aquilo que for melhor e aceitar as nossas limitações. Né? Afinal, somos humanos. E acho que aceitar aquilo que está em nós e nos outros, que nós não gostamos. Né? Esse mundo não é perfeito. Então, não estamos num mundo bom, mas um planeta bom, né? Mas não perfeito. Então, nada aqui é perfeito, então vamos aceitar nossas limitações, aquilo que não gostamos. E o que será depois deve ser uma consequência disso que vivemos aqui. Né? Então, não há preocupação com isso. Minha preocupação é com a forma como eu vivo isso hoje, né? A minha vida hoje, tentando dar o melhor de mim, sem muitas cobranças. Quando termino o dia, eu pergunto se realmente fiz daquele dia algo que me agrada, que eu me sinto bem por ter vivido aquele dia. E então descubro que em alguns momentos do dia eu não fui muito agradável a mim mesmo, né? Ao lembrar de alguns momentos do dia, vejo que não fui muito bem como eu gostaria de ser, mas amanhã terei outra chance de ser um pouquinho melhor. Eu não vou perder meu sono, nem me cobrar, porque não fui perfeito, porque afinal de contas, não tenho nenhuma pretensão de ser perfeita. Tenho pretensão de ir crescendo, melhorando aos pouquinhos, na forma que der, né? E não deixar que ninguém me cobre demais. Quando as pessoas começam a me cobrar demais, eu digo, sou humana. Sou humana, então qualquer coisa aí que não foi do agrado, desculpe, mas sou humana, né? Então me desculpe, não tenho nenhuma, eu realmente não tenho nenhuma intenção de causar nenhum dano a ninguém, não, isso não me dá prazer, não me dá alegria, mas isso acontece, né? Só que eu me perdoo, eu peço perdão às pessoas, eu perdoo, procuro sempre perdoar, é melhor para mim perdoar, é bom para mim, né? Não me cobrar tanto, não me cobro nenhuma perfeição, nunca me cobrei perfeição. Só me cobro de ser um pouquinho melhor do que ontem. E tentando isso todo dia. Só isso, né? Então, isso é o que eu teria que dizer. Mais do que acreditar numa vida após a morte, eu acho que ela é possível. Né? Não é só fruto de uma crença. Mas acho que, consultando a minha inteligência, eu acho que isso é possível. Né? Devido às diversas dimensões que nós podemos viver. Isso da permanência da consciência depois da morte também é um assunto que os especialistas debatem, né? Tem vários estudos, eu sou médica, a irmã Ayla sabe, tem vários estudos tentando justamente isso, né? Tentar perceber se há a permanência da consciência depois da morte. Mas isso é até assunto para um outro episódio, não é, irmã? Para uma outra temporada e um outro episódio. Mesmo porque definir que alguém está morto depende muito da tecnologia, dos tratamentos e tudo. Então, veja, em tempos atrás, uma pessoa ficaria um pouquinho mais desmaiada, ela é considerada morta. Depois, a pessoa entrava em coma, era considerada morta. Então, o que é dizer que a pessoa ali houve morte? Dá o atestado de óbito. É quando os recursos da medicina não são mais possíveis. Quer dizer que, se houver recursos, aquele ponto que hoje é considerado morte, não será mais considerado morte. Né? Então, a morte é definida por quem entende de medicina, né? Mas, então,
Quantas pessoas, às vezes, retornam, né? Aquelas experiências de quase morte. É, até que ponto? Então, até mesmo quando se diz, aqui, pronto, aqui está, se pode fazer o atestado de óbito, né? Mas e ainda há possibilidade de um equívoco. Né? Então, é bom que haja essas experiências de quase morte, porque aí também as pessoas são estudadas por causa disso, né? Não, até as ciências da religião também se envolvem no resultado dessas pesquisas. Né? A gente também debate muito os resultados, e isso, bom, de uma maneira geral, né, há diversas opiniões das pessoas vinculadas à medicina, elas são muito consideradas entre nós cientistas das religiões, e até nos ajudam, né? Seja quais foram, as que falam não há permanência da consciência, tal, tal, tal. Mesmo essas nos ajudam, né? A ver as coisas com mais clareza. Para terminar, irmã, queria pedir para a irmã deixar uma reflexão, um pensamento que queira partilhar conosco, nós que temos buscado em tantas fontes as respostas para os anseios, para os desafios, para viver uma vida melhor. Então, queria pedir à irmã que nos deixasse uma reflexão, um pensamento que nos ajude a fazer esse trabalho interior que nós precisamos fazer. Se você silenciar e escutar a sua própria voz, se você se acostumar a entrar no seu mundo interior, você vai encontrar dentro de si toda a força de que precisa para continuar vivendo, mesmo que a vida seja difícil. Vai encontrar dentro de si a força para superar o luto, por mais difícil que seja. Vai encontrar dentro de si a fé. Ela não vem de fora, ela está dentro de si. Essa fé que significa se sentir amado por Deus está dentro de si. Então, procure em si mesmo a força que você tem, porque você tem essa força interior, por mais difícil que seja a vida. Todos nós temos uma força dentro de nós, que às vezes a gente se esqueceu de acessar, nunca acessou, não sabe como fazer, mas ela está aí. Então, talvez uma ajuda para a meditação, aprender a meditar, a respirar, não é? A olhar para dentro de si, possa ajudar mais do que outras pessoas, né? Mais do que outros profissionais. A força está aí, em si mesmo. Obrigada, irmã. Sim, silenciar esse ruído externo, não é? Às vezes o mundo tem tanto ruído e se a gente só silenciar, a gente consegue ouvir essa voz interior que nos ajuda a passar por esses percalços que às vezes acontece conosco, não é? Isso mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada principalmente por partilhar conosco o teu conhecimento, trazendo de uma forma simples e deliciosa aquilo que a irmã pensa, aquilo que a irmã já alcançou do conhecimento. Então, muito obrigada, irmã. Obrigada pelo teu tempo, pela tua simpatia e simplicidade. Muito obrigada. Agradeço também pelo convite. Obrigada. Obrigada e fiquem conosco no nosso próximo episódio. Até mais.